Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se nos seguintes textos bíblicos: Atos 18, de 23 a 28 e 19, de 1 a 22, e corresponde à semana 25 do Guia Devocional no livro de Atos dos Apóstolos, cujo título é Viagens Missionárias de Paulo, de Antioquia da Síria a Éfeso, parte 1. Vamos à leitura dos textos bíblicos. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Enquanto isso, um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, chegou a Éfeso. Ele era homem culto e tinha grande conhecimento das Escrituras. Fora instruído no caminho do Senhor e com grande fervor falava e ensinava com exatidão acerca de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Logo começou a falar corajosamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para ir à sua casa e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Querendo ele ir para Acaia, os irmãos o encorajaram e escreveram aos discípulos que o recebessem. Ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido, pois refutava vigorosamente os judeus em debate público, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: O batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com liberdade durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e se recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo então afastou-se deles. Tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isso continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra do Senhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: Em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então, o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu no espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Ele dizia: Depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então enviou a Macedônia 2 dos seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um tempo na província da Ásia. Após ter cumprido seu voto nazireu em Jerusalém, Paulo retornou à igreja em Antioquia da Síria. Dali, visitou as comunidades cristãs outrora implantadas na Galácia e na Frígia para fortalecê-las. Áquila e Priscila haviam viajado com Paulo de Corinto, permanecendo em Éfeso, onde aguardavam o retorno do apóstolo. Éfeso era a capital da província romana da Ásia Menor, contando com aproximadamente 300.000 habitantes e constituindo um centro comercial significativo. A cidade tinha um importante porto e também era local de peregrinação de destaque no mundo grego por possuir o templo da deusa Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O Espírito Santo anteriormente havia impedido que Paulo para lá se deslocasse, fazendo com que o evangelho adentrasse a Europa por meio da Macedônia. Agora, contudo,
Éfeso voltava a estar em foco no planejamento missionário de Paulo, e por esta razão, ele deixara Áquila e Priscila para reconhecimento das potencialidades do lugar até seu retorno. As notícias acerca da morte e ressurreição de Jesus Cristo, bem como sobre a descida do Espírito Santo, não haviam chegado a alguns indivíduos de Éfeso, os quais conheciam de Jesus apenas aquilo que havia sido pregado por João Batista. Dentre eles, estava um judeu culto natural da cidade egípcia de Alexandria chamado Apolo. Esta agremiação de 12 discípulos mais Apolo identificavam Jesus como Messias, visto que João Batista testificara a seu respeito, porém faziam-no incompletamente, restringindo-se a seu ministério terreno, ensinos e milagres. É bem possível que tais homens apregoassem a existência de não apenas um, mas de 2 ou até mesmo 3 Messias. Seguindo esta forma de pensar, Jesus teria sido o primeiro destes Messias e agora aguardavam a revelação dos outros. Dessa maneira, Apolo e estes indivíduos continuavam seguindo o batismo de arrependimento de pecados que ansiava pela cabal manifestação do Messias ou o surgimento dos outros Messias. Assim procedendo, Apolo não adotava o batismo em seu sentido sacramental, como profissão de fé e juramento público de fidelidade a Jesus Cristo até sua segunda vinda. O ministério discreto de Áquila e Priscila, todavia, esclareceu Apolo acerca da suficiência da obra de Jesus, transformando-o em grande pregador da mensagem cristã. Em dado momento, Apolo decidiu ir a Acaia, sendo recomendado por Áquila e Priscila por meio de uma carta. Em Corinto, Apolo consolidou a igreja anteriormente fundada pelos esforços de Paulo com tamanha expressividade que o próprio apóstolo reconheceria que Apolo regou a semente do evangelho que ele ali plantara. A eloquência de Apolo certamente está entre as características pelas quais em Corinto determinada facção da igreja conferir-lhe-ia proeminência em detrimento de Paulo e infelizes divisões internas. Talvez entristecido pela segregação empreendida em seu nome, Apolo deixaria Corinto, recusando-se a retornar para lá, mesmo depois de Paulo solicitar insistentemente que ele o fizesse. A última alusão a seu nome é lida em Tito 3,13, em que é mencionado como um dos portadores da carta de Paulo a Tito, que estava na ilha de Creta para consolidar a comunidade cristã que estes dois implantariam ali. Voltemos ao momento em que Apolo se encontrava em Corinto. Neste ínterim, Paulo chegou a Éfeso. Ali certamente foi informado por Áquila e Priscila a respeito dos seguidores de João Batista. Indo ter com eles, averigou suas crenças. Após pregar-lhes o evangelho completo, Paulo os batizou, desta vez em nome de Jesus Cristo. Tendo-lhes imposto as mãos, começaram a falar em línguas e a profetizar, sinais exteriores que apontavam para a descida do Espírito Santo. Dentro do método usual de Paulo, ele começou a pregar na sinagoga da cidade por 3 meses, e como costumava ocorrer, os judeus recusaram-se a crer. Por este motivo, Paulo se afastou dos integrantes daquela sinagoga e passou a ensinar diariamente os 12 ex-seguidores de João Batista na escola que o filósofo tirano cedia a conferencistas ambulantes. As reuniões de Paulo com os 12 discípulos transcorreram-se por 2 anos, servindo como foco para as localidades vizinhas da província da Ásia, que afluíam a Éfeso para ouvir a palavra. Deus realizava milagres tão extraordinários por meio de Paulo que até mesmo objetos de seu uso pessoal, como lenços e aventais, prestavam-se a curas e exorcismos dos doentes. Impelidos pelos feitos de Paulo, 7 filhos de um homem chamado Seva, que havia designado a si próprio sacerdote-chefe de certa facção judaica, tentaram empregar o nome de Jesus como meio para praticar seus exorcismos habituais. Em um deles, o demônio que dominava o indivíduo, falando por ele, externou não reconhecer a autoridade daqueles homens e espancou-os violentamente. Diversas pessoas de Éfeso souberam do ocorrido e isto serviu para que reputassem a presença cristã como movimento distintivo em relação às práticas místicas comuns naquela cidade, produzindo um avivamento caracterizado pela confissão de pecados e arrependimento por meio de atitudes concretas como a queima dos livros de ocultismo. Dessa maneira, a igreja se fortalecia na província da Ásia Menor. Decorridos esses acontecimentos, Lucas nos conta que Paulo sentiu um impulso interior para dirigir-se a Roma. Sabemos que o apóstolo tencionara fazê-lo em algumas ocasiões prévias, porém sem sucesso. Além da óbvia expressividade que a capital do império possuía,
Paulo desejava visitar Roma para atuar como apóstolo à igreja que ali já existia, mas que não contara com a devida supervisão doutrinária. Por causa das dificuldades inerentes às viagens na antiguidade, Paulo planejou combinar sua ida a Roma com uma missão pretendida na Espanha. Antes de tudo isso, contudo, o apóstolo considerou mais urgente ir até Jerusalém para levar uma soma de dinheiro que obteria das igrejas da Macedônia e da Acaia. Anteriormente, em Atos 11, 27 a 30, Paulo já se envolvera no envio de um socorro financeiro aos cristãos que moravam na Judéia. Dadas as acusações que gravitavam em torno dele, concernentes a um suposto estímulo à transgressão da lei mosaica pelos cristãos de origem judaica, Paulo precisava mostrar cada vez mais que honrava as estipulações do Concílio de Jerusalém, que tinha como uma das cláusulas não se esquecer dos pobres. Por esta razão, decidiu empreender uma coleta semelhante à que fizera previamente. Para viabilizar esta arrecadação, de Éfeso, Paulo escreveu sua primeira epístola aos cristãos de Corinto. A segunda carta aos Coríntios seria escrita em Troade, na Macedônia, a fim de conclamar os coríntios a que se preparassem para sua visita iminente, a qual concluiria a coleta iniciada entre eles um ano antes. Paulo passaria verão e outono visitando as igrejas da Macedônia e depois voltaria para a Grécia, a Corinto, onde permaneceria 3 meses. Estenderia ali sua estadia por causa do rigor do inverno e também para que não fosse alvo fácil para assaltantes, uma vez que transportava a referida oferta para os judeus. Nesta ocasião, escreveria suas cartas aos cristãos romanos, a fim de programar sua já mencionada ida à capital e sistematizar-lhes a teologia cristã, e Gálatas, para combater os danos ali impostos pelos judaizantes depois da última visita apostólica. Temos conhecimento de que o ministério de Paulo em Éfeso se estendeu para suas circunvizinhanças. Dali saiu Epáfras, que levaria o evangelho a Colossos. Talvez em consequência dos esforços de Epáfras ou de outros convertidos de Paulo, abriram-se igrejas também em Laodiceia e Herápolis. Aplicação prática. O arrependimento, cerne do batismo de João, é apenas o início da obra salvadora de Deus nas vidas dos seres humanos. Esta conversão mental de atitudes, ou metanoia, precisa ser levada adiante pela fé às fases de justificação, santificação e glorificação. Este caminho só pode ser promovido pelo Espírito Santo de Deus, que revela a suficiência da obra do Messias. Tal revelação, por sua vez, está necessariamente atrelada à ressurreição de Jesus Cristo. De fato, a ressurreição comprova a divindade de Jesus e, por conseguinte, valida a plenitude de sua missão. Por isso, o conhecimento da ressurreição de Jesus é pré-requisito fundamental para a salvação do homem pecador. É notório o fato de a igreja em Éfeso se ter iniciado fora do âmbito sacro. Enquanto a sinagoga rejeitou o evangelho, a escola filosófica de Tirano, um ambiente secular, abriu as portas para presidir as reuniões cristãs. Falamos na semana anterior da centralidade da pregação do Evangelho na cruz de Cristo. À luz do que acabamos de ler na presente reflexão, inferimos que essa ênfase cristológica nada tem a ver com a separação entre sagrado e profano que usualmente é empreendida, muito menos com a criação de um ambiente religioso para seu anúncio efetivo. O Evangelho pode e deve ser pregado ao longo da semana por cada cristão em locais ditos seculares, seja em seu trabalho, nos espaços de confraternização, no seio familiar ou em qualquer outro lugar em que haja oportunidade para tal empreitada. Se Jesus Cristo manifestou sinais, maravilhas e milagres para comprovar sua identidade messiânica, os apóstolos empreenderam esses feitos sobrenaturais como marcas de sua autoridade, de testemunhas de representação. Em outras palavras, aquilo que os apóstolos decidissem teria endosso celestial, como se suas resoluções tivessem sido tomadas pelo próprio Jesus Cristo. A rigor, a função de apóstolo foi temporária, prestando-se a iniciar a igreja e o reino de Deus, ou seja, o governo de Deus entre os homens por meio do Espírito Santo. Nesse sentido, o apostolado é intransferível, isto é, não existem mais apóstolos na atualidade. Por este motivo, as atuais ênfases por milagres e pela manifestação do falar em línguas padecem de fundamento bíblico.
Uma vez que o tempo dos apóstolos cessou, as características específicas do apostolado, tais quais a experimentação disseminada de sinais miraculosos e a glossolalia como evidência externa da presença do Espírito Santo, também o fizeram. Obviamente, isso não quer dizer que Deus não conceda o dom da glossolalia nem possa operar seus feitos sobrenaturais em nosso meio hoje, mas sim que eles não devem ser o centro de nossa busca. Além disso, se estes eventos não se acompanharem de arrependimento de pecados, como o grande avivamento observado na cidade de Éfeso, serão inúteis. Nenhuma experiência religiosa é válida se não tem consequências morais, aproximando-nos da lei de Deus. O uso do nome de Jesus Cristo por aqueles que não professam a fé nele é leviano, como foi aqui empreendido pelos filhos de Seva. Seu emprego como espécie de encantamento é ainda hoje erroneamente adotado por muitos indivíduos. Pedir algo em nome de Jesus, entretanto, não é um endosso mecânico e quase místico que colocamos ao final de nossas orações para validá-las. É pedir algo que Jesus pediria, a fim de fazer algo que Jesus faria. Requer transformação de caráter por uma fé operante. Precisamos com urgência de avivamentos genuínos como o que ocorreu em Éfeso. Em sua obra Morte na Cidade, Francis Schaeffer abre nossos olhos para como este tipo de movimento necessariamente se acompanha da primazia do Evangelho no modo de vida dos seguidores de Jesus. A igreja em nossa geração precisa de reforma, reavivamento e revolução construtiva. Às vezes os homens pensam nas duas palavras, reforma e reavivamento, como se estivessem em contraste uma com a outra, mas isso é um erro. Ambas as palavras são relacionadas à palavra restaurar. Reforma refere-se a uma restauração da doutrina pura. Reavivamento refere-se a uma restauração na vida do cristão. Reforma fala de um retorno aos ensinos da Bíblia. Reavivamento fala de uma vida levada à sua relação apropriada com o Espírito Santo. Não pode haver reavivamento verdadeiro, a menos que tenha havido reforma, e a reforma não é completa sem reavivamento. Trazendo da mente para o coração. O avivamento de Éfeso. Pela extensa Ásia Menor, com ironia, todos souberam da divina providência. Num sarau filosófico em Éfeso se reunia, perseguida, a mais estranha resistência. 12 deles, numa equivocada teologia, ao batismo de João mostravam obediência. Outros, que eram praticantes de magia, reconheceram em Jesus Cristo a suficiência da salvação por sua ressurreição, depois que certos exorcistas itinerantes fugiram surrados e inoperantes, ensinando aos Efésios uma importante lição: deixe Jesus não sejam vocês ignorantes, se seu nome quiserem invocar, que creiam antes. Felipe Martins de Oliveira. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia os textos de Atos 18, 23 a 28 e 19, de 1 a 22, bem como os comentários sobre eles. Segunda-feira, que aspectos geopolíticos e culturais caracterizavam a cidade de Éfeso? Como teve início o movimento cristão nesta localidade? Terça-feira, quem era Apolo? Em que ele e os outros 12 indivíduos de Éfeso criam e por que sua fé era incompleta? Quarta-feira, quais são as fases de nossa salvação empreendidas pelo Espírito Santo de Deus? Para responder esta pergunta, leia Romanos 8, 29 e 30. Quinta-feira, por que não observamos verdadeiros milagres e o falar em línguas de maneira disseminada nos dias de hoje? E por que as passagens que acabamos de ler não nos dão aval para a adoção de objetos supostamente abençoados? Sexta-feira, responda sinceramente. Primeiro, que áreas de sua espiritualidade padecem de conceitos equivocados, incompletos ou sincréticos? Ore submetendo essas áreas ao escrutínio do Espírito Santo de Deus, para que ele opere uma reforma em sua visão doutrinária. Segundo, que atitudes de sua prática estão aquém de um modo de vida coerente com os ensinos bíblicos? Ore pedindo que o Espírito Santo atue nelas em reavivamento de sua conduta. Sábado, quais as implicações práticas dos textos de Atos 18, 23 a 28 e 19, de 1 a 22, para a sua vida?